para que existe a penitência? O que ela faz na vida de uma pessoa e por que ela é tão importante? Essa é uma pergunta. Outra pergunta, qual que é a obrigação de um pai que vê um filho, ou um pai ou uma mãe que vê um filho que está se desviando do bom caminho e parece que quanto mais ele fala, mais a situação fica complicada? Essa é outra pergunta. Essas e outras perguntas que nós veremos hoje na sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos. Eu recebi aqui várias perguntas muito interessantes ao longo desta semana. Recebi também muitas mensagens de encorajamento pelo apostolado, muitas pessoas que têm recebido graças por acompanhar esses vídeos, por fazer parte deste apostolado. E aliás, eu queria lembrar que todos que são membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, seus nomes e suas intenções serão levadas para um dos principais santuários de São Miguel no mundo, que é o Mont Saint-Michel, no norte da França. Os nossos amigos já concordaram em levar por ocasião da festa de São Miguel no fim da quaresma de São Miguel. Peço não colocar nos comentários, mas colocar no link que está na descrição do vídeo, que tem um formulário específico para isso. Nós vamos imprimir, concentrar as intenções num caderno para poder entregar ali para as freiras ali no santuário. Elas deixam no santuário junto ali as imagens de São Miguel e também rezam, elas mesmas, as freiras, rezam nas intenções que forem colocadas ali. E eu vou direto para algumas perguntas. A primeira é o seguinte: as pessoas mais santas sofrem mais tentações? Quem não está em estado de graça também pode sofrer tentações do demônio? E a resposta é a seguinte: muitas vezes, com muita frequência, quanto mais a pessoa sobe no caminho da santidade, mais Deus permite tentações para aquela pessoa. Por quê? Por alguns motivos. Em primeiro lugar, porque muitos santos, eles acabam sofrendo por aqueles que não querem sofrer. Ou seja, eles fazem penitência e eles aceitam sofrimentos de Deus para conseguir graças para outras pessoas. E como eles estão mais fortes na virtude, Deus sabe que eles podem vencer mais tentações. Então, primeiro, por causa dos outros, por causa dos pecados do mundo, em reparação. Porque a tentação é um dos piores sofrimentos para quem é virtuoso. A tentação faz sofrer. Uma outra coisa é que quanto mais vitórias a pessoa consegue sobre o demônio, mais o império do demônio diminui de grau na humanidade. Então, quando a pessoa tem essa têmpera, essa virtude, e Deus permite mais tentações para também diminuir o império do demônio. Mas também para a própria pessoa. Quanto mais a gente triunfa, mais a gente consegue méritos para o céu. Quanto mais a gente triunfa de tentações, maior será a nossa recompensa. E por isso, por misericórdia para conosco, quanto mais nós tivermos virtude, mais, isso é geral, isso não é necessariamente assim, mas em geral a gente vai ter cruzes e vai ter tentações para vencer, só que também a consolação e o fruto de vencer a tentação é também muito maior. Mas nós vamos adquirindo aquela fibra de alma, e que é a única coisa que pode dar verdadeira felicidade nesta terra. O cumprimento do dever e a prática da virtude são as duas coisas que nos dão verdadeira felicidade nesta terra, que é um vale de lágrimas e que é um período de teste. Então, basicamente é isso. Apenas uma coisa que às vezes a gente vê na vida dos santos, por exemplo, um caso de santos que viram os demônios, uma quantidade enorme de demônios tentando São Francisco de Assis na hora da sua morte. E que uma cidade que estava próxima estava sem demônios, já não tinham demônios por ali. E todos foram para tentar São Francisco. Ele diz, por quê? Porque eles queriam, se eles conseguissem perder, imagine, perder São Francisco de Assis, seria uma vitória que teria uma grande consequência para outros caírem no pecado. E porque também, há outras aparições que dizem isso, certas pessoas caem tanto no pecado que o demônio nem precisa fazer o esforço de tentar, porque a pessoa já ela mesma se tenta a si mesma por causa de seus vícios. O vício também serve como uma grande tentação. Então, por isso mesmo, às vezes o demônio não precisa tentar muito a certas pessoas, ele vai em cima daqueles que ele ainda não ganhou. Só que o demônio é o eterno derrotado, porque
Porque se ele tenta pessoas que têm virtude e que vão dizer não para ele leva mais uma surra. Certo? Então, é assim que nós devemos ver esse crescimento, eventual crescimento das tentações, pode acontecer. Repito, não é necessariamente assim. Ney Anderson pergunta o seguinte: eu li que uma das penitências para a Quaresma de São Miguel pode ser a leitura de um livro de santos. É verdade? Serve como penitência para a Quaresma? Diz sim, evidentemente, sobretudo se aquilo é algo que nós ainda não fazemos. Compensa nós, durante a Quaresma de São Miguel, durante a Quaresma normal, digamos, escolhermos algo que é duro para nós. Ainda que seja durinho, não seja duro demais. Se a pessoa tem muitas obrigações, não tem tempo, etc., escolha algo que ela sabe que vai poder cumprir. E pode ser, sim, a leitura de um livro. Por que isso? Por que pode ser uma coisa leve, dependendo da capacidade da pessoa? Porque o mérito de uma ação, lembre-se disso, o mérito de uma ação não depende do esforço, mas depende do grau de amor com que é feito. Se eu sei que é a única coisa que eu posso fazer, ou se uma das poucas coisas que eu posso fazer é ler 10 minutos da vida de um santo todo dia durante essa Quaresma, eu faço, e faço com amor, dizendo a Nossa Senhora: minha mãe, eu não posso dar mais do que isso. Se eu pudesse, eu daria. Eu percebo que eu não posso dar mais do que isso, senão não vou ser capaz de cumprir. Essa humildade e esse amor pode fazer desse pequeno sacrifício uma coisa muitíssimo valiosa. Lúcia de Fátima tem um nome muito bonito relacionado com Nossa Senhora de Fátima, mas parece que é uma pessoa protestante que diz: onde vocês encontraram na Bíblia algum apóstolo se consagrando a Santa Maria? Eu digo: muito obrigado pela pergunta, porque me dá a ocasião de dizer, está no Evangelho. Veja lá o que Nosso Senhor disse, uma das últimas coisas que Jesus Cristo disse antes de morrer e antes da sua ressurreição: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. E diz na Escritura, a partir daquele dia, São João a tomou em sua casa. Ou seja, trouxe ela para casa e serviu como mãe. Ele foi consagrado a Nossa Senhora e está na Bíblia, sim, senhora. Bom, se a senhora, se eu estou dizendo alguma injustiça, se a senhora não é protestante, apenas está fazendo uma pergunta, me perdoe, me diga aí que eu digo, mas pelo jeito aqui parece ser. Bom, senhor João Litran Júnior: o demônio vai influenciando a ter pensamentos quando ele percebe que gerou uma reação negativa ou te incomoda de alguma forma. Ele continua até chegar no objetivo dele, ao pecado mortal. Temos sempre que vigiar nossas condutas e sentimentos, por mais que soframos com isso. Não comprometa a sua salvação por causa de ninguém. É um comentário que vem muito a propósito, tem toda razão. Eu disse um outro dia que o demônio não tem acesso direto aos nossos pensamentos. Ele procura nos influenciar através do corpo, em especial através dos sentidos e através dos sentidos interiores, como é o caso da imaginação, mas indiretamente ele pode saber mais ou menos a linha do que nós estamos pensando num determinado momento, ou se a tentação dele está tendo algum efeito. Inclusive, eu li outro dia de um teólogo que explica isso. A palavra tentação ela inclusive tem o sentido de que o demônio ele não só está tentando fazer com que nós pequemos, mas ele está testando. Porque como ele não tem acesso direto à inteligência, ele lança imagens pela nossa imaginação, ele lança sugestões pecaminosas, e dependendo da nossa reação, ele puxa mais para um lado, mais para um outro, até conseguir o objetivo, como o senhor diz aqui, do pecado mortal. E o demônio, por ser ele é um anjo decaído, ele continua tendo a natureza angélica. Ele tem um poder muito menor do que os anjos, mas ele ainda tem a natureza angélica, que de si é superior a nós. E ele é um psicólogo nesse sentido, que ele pode perceber pelas nossas reações o que nós provavelmente estaremos pensando. Assim como, eu dou o exemplo, um anjo em geral, tanto os bons anjos quanto o anjo decaído, tem certas coisas naturais que são superiores a nós. Agora, na natureza humana existe uma coisa muito interessante. Os pais, por exemplo, em especial as mães, quando o filho chega da escola e chega com a fisionomia mudada, a mãe percebe muito facilmente: aconteceu alguma coisa
alguma coisa diferente no colégio. E ela começa a perguntar para o filho o que aconteceu, aconteceu alguma coisa, posso ajudar? Porque ela, pelas reações do filho, já percebe que aconteceu alguma coisa. E com mais razão ainda, um anjo, sobretudo o nosso anjo da guarda. Mas o demônio, ele mantém essa natureza angélica, por onde ele também pode perceber, por nossas reações exteriores, aquilo que pode estar se passando em nossa alma, ainda que seja indiretamente, e ainda que ele não possa ter certeza. Né? Por isso que ele tenta de várias formas, tenta várias estratégias para nos fazer cair. Mas é muito bom o comentário, eu agradeço. As últimas duas perguntas que eu queria tratar, a primeira dessas últimas, a dona Marina diz o seguinte: tem um filho que tem bom emprego, tudo de bom na vida dele para ser feliz, porém já perdeu 4 carros no acidente por causa de bebidas. Vivo falando para ele que se ele não mudar de vida e continuar sendo irresponsável no volante, pode tirar a vida dele de pessoas inocentes. Eu falo com muita ira e tristeza. Isso é pecado? Ele é um rapaz bom, mas infelizmente tem esse vício. Já ficou internado, fez tratamento, mas não gosta de ir na igreja. Isso me deixa muito preocupado. O que fazer? Dona Marina, tem várias coisas para a gente considerar. Já tenho falado sobre esse assunto algumas vezes aqui no canal. Mas a primeira coisa é a seguinte. O que é uma pessoa boa? Uma pessoa boa tem vários sentidos quando eu digo. Ele é uma boa pessoa, que pode querer dizer que ele é um homem trabalhador, que trata bem a família, etc. E agora, a definição mesmo de que é uma pessoa boa é a pessoa que guarda os mandamentos da lei de Deus, ama a Deus, e porque ele ama a Deus, ele ama também o próximo. Então, ainda que ele tivesse tudo, como a senhora disse, tudo de bom na vida para ser feliz, se ele não está ligado a Deus, os pais tem a obrigação de rezar para que ele mude. Né? Que ele mude no sentido de que ele passe da impiedade, ou da falta de fé, ou da falta de devoção, para a devoção. Então, ainda que não houvesse o problema da bebida, eu recomendo que continue rezando, porque se a pessoa não está ligada a Deus, ele pode, na aparência, ter uma vida, como a senhora diz, ele tem tudo para ser feliz. Agora, não existe felicidade. É uma ilusão de que a pessoa será feliz sem Deus. E na maior parte dos casos, as pessoas que têm tudo na vida material para ser feliz, quando eles parecem felizes, normalmente eles estão forçando um sorriso ou um riso, estão forçando para esconder uma profunda frustração. Não tem ilusão com relação a isso. Certo? De maneira que, ainda que não houvesse esse problema da bebida, eu recomendo que continue rezando por ele, para que aconteça a segunda coisa que a senhora está dizendo, que é que ele volte a Deus Nosso Senhor. Agora, tendo dito isso, eu vejo muito bem, eu trato com muitas famílias, né, nos trabalhos que eu faço, em especial neste apostolado, acompanho muitas famílias. E já li muito a respeito disso, e sempre os melhores conselhos que eu já ouvi nessa matéria é o seguinte: chega um momento que os filhos, eles ou já alcançaram a maioridade, ou, em todo caso, já chegaram a um ponto que eles são independentes na vida, ou pelo menos tomam uma atitude de independência, o que acontece? Nós não temos, os formadores, ou sobretudo os pais, nós não temos como abrir a cabeça da pessoa e colocar nada lá dentro. Primeiro ponto. Segundo ponto, argumentos. Se argumentos convertessem, Nosso Senhor Jesus Cristo teria convencido todo mundo. No entanto, uma grande parcela daqueles a quem ele pregou ficou contra ele. E era a pessoa que melhor argumentava. Então, o que vai convencer uma pessoa é a graça de Deus que está dentro de nós que estamos falando. Mesmo assim, muitas pessoas não vão se convencer. Se nós tivermos a ilusão de que o que falta para nós é achar um argumento melhor ou ter mais bondade, isso tudo pode ajudar e nós devemos procurar fazer. Ter melhores argumentos, procurar escolher um melhor momento, uma estratégia para fazer apostolado, devemos fazer tudo isso. No entanto, faz mal para nós termos a ilusão de que isso vai converter. Tem algo que é a pessoa que tem que dizer sim ou não. Isso é outro ponto. Outro ponto ainda. Chega em determinado momento que às vezes o melhor é não falar.
Se a gente fala, não adianta, a gente tem que fazer a tática da sombra. Se a gente corre da sombra, a sombra vem atrás. Se a gente vai atrás da sombra, a sombra corre da gente. E filhos ou amigos, enfim, que a gente tenta levar para o caminho da virtude, e parece que quanto mais a gente fala, pior fica. Às vezes, nem sempre, né? Cada caso é um caso, mas às vezes o melhor é a gente tomar uma certa distância. Porque às vezes a pessoa vem atrás de nós pedindo conselho depois que a gente toma uma certa distância. E tomar distância não significa necessariamente uma distância física, mas uma distância psicológica, por onde a gente para de falar aquilo, a pessoa sabe o que a gente pensa, a gente dá o bom exemplo, a gente trata com bondade, mas com uma certa distância. Como faz bem essa distância com quem está indo mal? E essa distância, às vezes, é obrigação nossa demonstrar uma certa distância, porque isso faz bem. Eu li outro dia um dos muito bons autores dizendo o seguinte: infelizmente, depois do pecado original, a maior parte dos seres humanos não se move só pela bondade. Existe medo e simpatia, existe um binômio de temor e de amor. Infelizmente, depois do pecado original, isso é assim. A maior parte das pessoas não se leva só pela bondade, nem sobretudo pela bondade. É preciso ter uma pitada de temor, uma pitada de repreensão, senão a pessoa não se move. E isso a gente tem que fazer conosco mesmo. Se a gente só pensar, eu vou fazer isso por amor de Deus, se Deus quiser, vamos chegar nesse estágio. Mas a maior parte dos casos, na maior parte das circunstâncias, nós precisamos também nos dar bronca a nós mesmos, nos admoestar. Bendito aquele que sabe ouvir uma admoestação, uma boa bronca. Bendito aquele que sabe. Agora, se a pessoa já não ouve admoestação, conselho, bronca, toma essa certa distância, que será uma bronca às vezes mais profunda. Com calma, com serenidade, mas isso às vezes ajuda. E se não ajudar naquele momento, ajudará no futuro. Nós ficaremos na cabeça daquela pessoa sempre como um ponto de referência. Agora a gente continua falando, fala, chega um momento que cansa e cria uma inimizade além do necessário, digamos. Não, uma inimizade não, uma distância além do necessário, porque a gente está falando, a pessoa se distancia de nós. É porque nós estamos correndo atrás dela, como a sombra corre de nós. Agora, se a gente toma essa atitude, dá o bom exemplo, isso muitas vezes ajuda. E a última pergunta é a seguinte: para que exatamente serve a penitência? Né? Porque se a penitência não serve para alguma coisa, seria masoquismo. Né? Pessoa que gosta de se infligir dores sem sentido. Para que serve a penitência? O cardeal Manning, que eu tenho citado muito aqui, ele explica o seguinte. Ele diz: há um efeito do pecado, sobretudo o pecado mortal, que é de levar o homem a uma dívida dupla perante Deus. Uma dívida de culpa e uma dívida de dor. E ele terá que pagar ambas as dívidas. A dívida da culpa terá que responder diante do dia do juízo. A pessoa que perde a graça de Deus e morre nesse estado, no dia do juízo, ele receberá uma sentença eterna, que é a culpa eterna devida ao pecado mortal. Agora, existe a dívida de dor, ele diz, a dívida da pena, que ele deve sofrer antes de poder ver a Deus, seja aqui na terra, seja após a morte, no purgatório, seja no inferno, se for um pecado mortal de que ele não se arrependeu. Toda a substância neste mundo tem sua sombra. É o segundo exemplo de sombra hoje. Você não pode separar a sombra da sua substância. Enquanto tem luz e tem um objeto, vai ter sombra. Eu não posso separar a sombra do objeto. Né? Onde a substância se move, a sombra a segue, assim como todo pecado tem sua dor. Santo Agostinho diz: o salário da morte, o salário do pecado é a morte. Como Nosso Senhor disse no Gênesis, Deus ordenou: não coma do fruto, no dia que comer morrerás. Então, a sombra da dor segue todo o pecado, não importa se pensamos nele ou não, se acreditamos nele ou não. Nenhum pecado jamais foi cometido que não tenha sido seguido por sua medida de dor judicial. Ele deve ser expiado algum dia, seja suportando aqui ou no futuro,
ou por uma dor amorosa, que prevaleça com Deus por meio de seu sangue precioso, para eliminar do livro de sua lembrança a grande dívida do pecado acumulado. Então, seja por uma dor amorosa, seja por uma dor de inimizade. A pessoa vai ter que pagar a si mesmo. São Luís Grillon de Montfort tinha um poema que era mais ou menos assim. É em francês, mas a tradução em português é mais ou menos assim. Diz: das 3 cruzes que vedes no Calvário, saibas escolher por quanto é necessário que sofra como justo, ou como penitente, ou como condenado eterno descontente. Como justo, sofrer como Nosso Senhor, que ele não precisava sofrer, mas ele sofreu pelo pecado dos outros, da toda a humanidade, ou como penitente, ou bom ladrão, que merecia sofrer, no entanto ele sofreu por amor de Deus, arrependido do pecado, mas sofreu, ou como condenado, mau ladrão. Então, sofrer como santo, ou como penitente, ou como condenado eterno descontente. Então, a penitência, quando nós aceitamos o que Deus manda com amor, ou como nós escolhemos uma penitência a mais, e aqui toda a substância da Quaresma de São Miguel é essa, nós escolhemos, então, alguma penitência, ou aceitamos muito amorosamente uma penitência que Deus manda, uma dor que Deus manda, uma doença, um aborrecimento, um problema financeiro, enfim, o problema dos filhos, que a senhora diz, é uma aflição que faz sofrer muito, os filhos que abandonam a fé. Então, tudo isso, o que acontece? A penitência, nós pagamos algo dessa dívida de dor devida ao pecado original, devido aos nossos pecados passados, ou não tão passados, aos pecados da família. Então, essa dívida de dor nós pagamos com a penitência e com a aceitação do sofrimento. Então, a penitência não é um masoquismo, mas é uma misericórdia de Deus que me permite ter essas dores para que, na eternidade, eu seja feliz com Ele. Veja a misericórdia. Para os anjos, dada a natureza angélica, eles, quando decidiram pecar contra Deus, se transformaram em demônios por toda a eternidade, porque a vontade do anjo é assim, uma vez que a decide é para todo sempre. Com nós homens, não. Então, se nós temos a miséria de cair no pecado, Nosso Senhor nos dá a possibilidade de fazermos penitência, de confessarmos, fazermos penitência. Mas a sombra da dor sempre acompanha o pecado. E é por isso que a única felicidade que existe nessa terra é nós sermos bons cristãos, sermos bons católicos, portanto. Aí a única felicidade possível nesta terra vem do cumprimento do dever, como eu disse, e vem da virtude. Eu espero que isso ajude e tenha respondido um pouco essas perguntas, e nos vemos semana que vem, se Deus quiser.